Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, temos a carta da semana hoje, né? Então, já vou pedir aqui ao universo que traga um tema interessante para a gente trabalhar e que a gente consiga aprender bastante aqui com os ensinamentos do tarô, né? Para a gente tornar a nossa vida cada vez melhor, para a gente conseguir lidar com os problemas que a gente tem de uma maneira mais tranquila, né? Que a gente consiga entender as coisas que fazem parte, né, dos problemas, para que a gente possa realmente conseguir resolver de uma maneira total, tá legal? Então até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta da semana, o que o universo nos sugere. E é o 10 de ouros, com a rainha de paus, o 4 de espadas, a morte, o cavaleiro de paus, o 8 de ouros, o louco, o pajem de paus e o 3 de espadas. E falando então da carta da semana, que é o 10 de ouros, essa carta fala de uma coisa que todos nós queremos, né? Que é a felicidade. Alcançar felicidade no futuro, prosperidade, uma família bonita, né? Que todos se deem bem, né? A continuidade, né? da nossa família, né? Mas essa carta fala de que isso é uma coisa construída ao longo da vida, tá? Então, é interessante a gente ter isso em mente. Imediatismo não é o caso aqui, né? A gente vai construir isso ao longo da nossa vida até a gente atingir, então, esse ponto aqui, né? De felicidade plena, né? Da gente se sentir realmente completo e realizado, tá? E os conselhos, então, para que a gente atinja essa felicidade? A rainha de paus aqui, ela nos fala que para a gente atingir, então, isso, a gente tem que ter uma mente positiva, né? A gente precisa de ser confiante, né? A gente precisa de confiar no trabalho que a gente está fazendo ao longo da nossa vida, né? Otimista, né? Outra coisa que muda completamente o rumo das coisas é a energia positiva que a gente coloca, né, na nossa vida de uma maneira geral, em todos os âmbitos da nossa vida, tá? Então é muito importante isso, né? Essa energia positiva que a gente mantém, né? Essa confiança de que a gente vai alcançar o que a gente deseja aí na nossa vida. Um outro conselho que o 4 de espadas nos dá é que a vida é feita de decisões, né? E antes da gente decidir fazer alguma coisa, a gente precisa de parar para pensar naquilo, né? A gente precisa de entender o que é que a gente quer exatamente, os obstáculos que a gente tem, como é que a gente vai conseguir vencer esses obstáculos, mas antes de tudo a gente precisa de pensar, analisar, entender, para que a gente possa tomar as atitudes corretas, né, em direção àquilo que a gente deseja. A carta da morte, ela nos fala sobre as mudanças e transformações positivas que a gente tem, né? E a gente precisa estar preparado, de certo modo, para isso, né? Até porque essas mudanças são para melhor, né? Mas é importante a gente entender que mudar às vezes faz parte, né, de um processo para alcançar essa felicidade plena, né? E que a gente precisa de então ter jogo de cintura aí para lidar com isso,
né? Lembrando sempre que essa carta fala de mudanças para melhor, né? Então, quando a gente segue um caminhozinho aqui, né, que já foi dito, provavelmente essas mudanças acabam realmente trazendo algo melhor para a nossa vida. O Cavaleiro de Paus nos pede persistência, né? A gente, como tem um plano a longo prazo, né, a gente não pode começar com aquela energia toda, né, só que depois deixar essa energia cair, né? Então a gente precisa de manter aí essa energia para que a gente consiga atingir talvez essa felicidade até mais rapidamente, tá? Né? Quando a gente consegue manter ali um nível, né, positivo, pensar antes, estar preparado aí para as mudanças e tudo mais, a gente consegue ter energia suficiente para chegar até esse final feliz aqui. O 8 de ouros nos mostra que a parte material é importante na nossa vida, né? E que a gente precisa de trabalhar o nosso lado financeiro, material, com habilidade, né? A gente precisa de saber lidar com esse lado nosso financeiro, a gente precisa trabalhar bem, a gente precisa se dedicar, né? Claro que quem tem sorte é outra história, mas quem vai construir essa felicidade precisa ter isso em mente, né? Um lado material é sempre muito importante. E o 10 de ouros também fala de prosperidade material, né? Não é uma felicidade emocional só, né? Então precisamos trabalhar com afinco, com dedicação. A carta do louco, ela nos fala da liberdade que conduzir esse processo aqui, né, de uma maneira bem controlada, né, nos traz a disciplina e liberdade, como diz a música, né? Então é muito importante isso, né? A gente não se deixar levar durante esse processo, às vezes por ideias que possam tirar a gente do nosso caminho. A distração aqui é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Claro, precisamos nos divertir, né? Precisamos viver a vida, sentir a vida, mas é muito importante a gente não perder aí o senso de responsabilidade, né, que a vida nos exige. O Pajem de Paus nos lembra novamente do quanto é importante a gente ser otimista, né? A gente estar positivo, da disposição, né? A gente precisa estar disposto, né, a construir alguma coisa, né? A gente precisa estar ciente do que isso envolve, né? Que são várias coisas aí, né, na nossa vida, para que a gente possa construir esse futuro de felicidade, de plenitude, de prosperidade, né? Então, precisamos ter essa energia jovem, né, do Pajem de Paus ao longo do processo todo, né, para que a gente chegue nesse ponto aqui ainda a ponto de a gente aproveitar, né, toda essa felicidade. E finalizando com o 3 de espadas, é a carta que fala que a gente precisa de tratar todas as mágoas que a gente tem, né? A gente precisa de dissolver essas mágoas, a gente precisa de resolver os problemas que a gente tem, porque é um sentimento que atrapalha, né, a gente atingir essa felicidade. Geralmente a gente fica amarrado em mágoas e as mágoas elas nos travam, né, e a gente acaba perdendo energia, foco, né, por conta desse tipo de sentimento, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que a gente consiga aplicar esses ensinamentos aqui na nossa vida, né, e que a gente tenha uma semana ótima, com bastante felicidade e prosperidade. Um grande abraço a todos.